existem algumas coisas que se a gente faz no começo do ano pode ajudar a gente a ter um ano realmente bom. Mas tem outras que nem tanto. E elas estão ali coladas, ó. Vamos falar sobre isso? Olá, para você que não me conhece, eu sou a Yolanda de Paulo, eu sou atriz, cantora, professora de canto, compositora, podcaster, comunicadora e aqui nesse canal a gente fala sobre assuntos que me atravessam porque eu sou apaixonada por autoconhecimento e acho que conversando a gente consegue se ajudar muito, além de vídeos cantando e vídeos também da minha rotina, do meu cotidiano. Se você gosta de conteúdos como esse, quiser me seguir aqui para acompanhar esses vídeos, esses assuntos, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. E também, se você quiser me seguir nas outras redes, eu tô Yolanda de Paulo em todas elas. Vamos pro tema. No começo do ano, se você é assim como eu, que adora uma listinha de desejos, de sonhos, de metas, é para você esse vídeo, porque é muito importante saber fazer essas metas e colocar a verdadeira intenção, a intenção que pode realmente ajudar a gente a ter um ano bacana. E eu vou começar falando do primeiro ponto, que é realmente saber fazer essas listas de forma verdadeira com a gente, com presença e com a verdadeira intenção que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer essas listas de desejos, a gente acaba não sendo tão honestos com a gente. Em que sentido? Não que a gente não queira realmente aquilo, mas a gente não leva em consideração quais são as nossas capacidades do momento. E eu sei porque eu já fiz muito isso. Eu passei muitos anos da minha vida tendo, assim, uma lista de desejos que eu chegava no final do ano e não tinha realizado a maioria delas, porque eu tinha colocado coisas muito absurdas. O maior exemplo desses foi durante muitos anos eu queria fazer atividade física e que isso fosse constante na minha vida. Eu lembro de eu colocar lá, ir na academia todo dia, comer saudável, sabe? Coisas muito genéricas assim. E nunca conseguia, obviamente, cumprir, mesmo porque ficava uma coisa difícil de metrificar, porque eu falava comer saudável. Tá, peraí, isso é muito relativo. Então, quando você vai fazer uma lista de desejos e lista de metas, é muito importante que você seja realista com o que você já vive e quais são os passos que você vai conseguir ser constante, vai conseguir sustentar. Então, no exemplo de academia mesmo, eu pus durante muitos anos que eu queria fazer exercício todo dia. Só que pensa comigo, se eu fosse uma pessoa ali sedentária, que não estava fazendo exercício, nenhuma vez na semana, quais seriam as chances de eu realmente começar a fazer todos os dias? Vocês percebem? Então, quando eu, na verdade, mudei essa lista e coloquei que eu tinha o objetivo de fazer uma vez na semana, meia hora de exercício físico, foi aí que a coisa começou a mudar, porque foi uma meta que eu consegui cumprir. E quando você cumpre a meta, acontece alguma coisa aqui na nossa cabecinha, gente, que muda tudo. Porque a gente fala, opa, fui capaz de realizar isso. Então, eu não sei, mas eu acredito que a neurociência deva explicar isso. Eu não sou neurocientista, mas que acontece alguma coisa ali no nosso cérebro, na maneira da gente pensar nas coisas, quando a gente consegue dividir os nossos sonhos, né, em pequenas tarefas que a gente consegue cumprir, porque quando a gente vê o resultado, a gente tem outra motivação, a gente sente já parte do processo e a gente sente saindo do zero, sabe? Isso pra mim fez toda a diferença. Outra coisa foi que eu falei, comer saudável. Era muito relativo, o que é comer saudável, sabe? Então, às vezes, é mais fácil você colocar assim, parar de tomar refrigerante, sei lá, sabe? Todo dia, ou então tomar refrigerante só uma vez na semana. Coisas que são mais fáceis da gente entender se aquilo foi cumprido ou não, e principalmente que estão mais alinhados com quem você é. A gente precisa saber ser honesto com quem a gente é. Eu acho muito cruel o que a gente faz com nós mesmos nessas listas muitas vezes, porque a gente coloca objetivos que são muito difíceis de realizar a partir do momento que eu parto do ponto da onde eu tô, né? Então, se eu tô no zero e eu quero chegar no 1 milhão, gente, precisa de processo. E aí que tá o meu segundo ponto nestes pontos que eu quero trazer pra gente aqui no começo de ano. Eu ouvi uma frase no Instagram da Manuela Xavier, que nem foi ela que disse, e ela mesma falou isso, e ela não lembrava quem tinha dito pra ela, mas que atravessou muito ela e também me atravessou muito quando eu ouvi, que ela falou assim, a gente não recomeça, a gente continua. Nossa, não, sente aí.
A gente não recomeça, a gente continua. Parece óbvio, mas não é. A gente às vezes tem a sensação de que a gente pode apagar quem a gente é e começar tudo de novo. Como se quando começasse um ano, a gente começasse do zero. Mas a gente não começa do zero, gente. A gente não começa, na verdade, a gente continua os processos internos, emocionais e de história que a gente já vive. Eu não tenho como apagar a Yolanda que eu já fui em 2025, entendem? Eu continuo vivendo essa Yolanda. O que eu posso fazer é mudar os processos que eu estou vivendo e terminar outros que eu não quero mais, mas a gente continua e não tem como a gente apagar a nossa personalidade, a nossa história de vida, nossos processos emocionais, os nossos traumas do nada, entendem? Então, não é porque o ano virou que eu vou apagar uma história e vou começar uma nova personalidade, né? É aquela máxima, você tenta fugir de você, mas para onde você vai, você se carrega, né? Você pode querer sofrer em outro lugar, mas se o sofrimento for interno, para onde você for, o sofrimento vai junto com você. Claro que a gente pode mudar isso, e eu sou a pessoa que mais gosta de mudanças, mas eu acho que a gente precisa saber trabalhar isso e mudar o pensamento de que não começa do zero, continua e que tudo é processo. Eu acho que só essa mudança de pensamento já é menos cruel com a gente, de achar que a gente vai mudar de personalidade no ano seguinte, que a gente vai conseguir fazer coisas inimagináveis que a gente não fez até agora. Por exemplo, eu tenho 33 anos, apesar de ser nova, eu já tenho várias coisas na minha vida que eu não fui, percebe? E que eu não sou. Então, por que eu acho que só que mudou de 2025 para 2026 eu vou simplesmente, como um passe de mágica, ser essa pessoa? Não, eu tenho que construir isso, né? E construir é processo, a gente continua. E eu vou ter que lidar com essas mudanças a partir de quem eu sou. Então, a gente tem que, de novo, ser muito verdadeiro com a gente. Entender que tudo é processo e que cada um vive o processo numa velocidade, de uma forma, e os nossos quereres, os nossos desejos, eles também são moldáveis, mas a gente precisa entender que somos construção. Então, a gente tem que ir construindo isso aos poucos. Eu acho que só essa mudança de pensamento já é muito importante. Eu mesma trabalhei muito tempo isso na terapia, essa ideia de que eu não precisava me desfazer por inteiro e criar uma nova Yolanda, que era só preciso continuar sendo eu mesma, só que da maneira que eu gostaria de viver daqui para frente, né? Então, que para isso eu teria que construir novos processos, novas referências, né? Novas atividades emocionais, novas experiências mesmo na vida. E que aí sim, aos poucos, eu ia criando novas possibilidades. Então, só de mudar o pensamento de que a gente não precisa se desfazer por inteiro e recomeçar do zero, a gente pode só continuar com o acolhimento e projetando coisas novas, sabendo que tudo é processo. Por fim, eu gostaria de falar de um ponto que é uma coisa que eu gosto muito, nem todo mundo curte, mas que é essa ideia de que a gente está alinhado com as energias que o mundo está emanando, né? Então, existem aí as pessoas que gostam de astrologia, numerologia, ou até mesmo as pessoas que são mais espiritualizadas, que têm as crenças, suas religiões. Eu acho que é muito importante cada um da sua forma, né? Tirar um momento ali no começo do ano para realmente, ao invés de expandir, de só comemorar, de só pôr para fora, de só, sabe, festejar, se voltar para dentro, nas suas crenças, no seu contato com você mesmo, para ter esse momento interno de conexão. Porque esse momento de recolhimento, ele pode ser muito bom para você se fazer essas perguntas, né? Das coisas que você realmente deseja, ser honesto com você mesmo, perceber qual que tá a sua energia no momento, com o mundo e alinhar de fato as suas intenções, né, pro ano com presença e consciência, né? E principalmente tendo clareza, né, do que você quer. Muitas vezes a gente acha que a gente quer certas coisas e quando a gente para ali no nosso íntimo, a gente eleva o nosso pensamento, a gente percebe, nossa, na verdade o que eu quero é outra coisa. E é muito importante, eu acho que nesse começo, não precisa ser só no dia 31 pro dia 1º, né? Esse começo de ano, que todas as energias estão propícias para isso, porque a gente está no novo ciclo do mundo, as pessoas estão emanando essa energia. Então, a gente pode aproveitar esses portais energéticos para fazer essa reflexão. Então, tirar um momentinho dentro da sua crença, dentro da sua energia, dentro da sua vontade ali,
para você mesmo, um encontro com você mesmo, para você se alinhar aí com as energias do mundo e do que você quer para esse novo ano, né? Tem várias coisas da simbologia e da numerologia que a gente entrou agora no ano 1. Existem também muitas ideias aí da astrologia falando que esse é um ano que vai acontecer nos 3 primeiros meses. Então, assim, às vezes a gente fica com a ideia de, só depois do carnaval que o ano começa e tudo, gente. Além do ano do mundo mesmo, existe o nosso ano pessoal, o nosso aniversário, os nossos ciclos internos. Então, assim, a vida é agora, né? A vida é agora. Sempre agora. Não é porque mudou uma data ou porque, depois do carnaval, depois, não sei o quê. Nunca é pra depois, é agora. Então, eu acho que se você conseguir tirar um momentinho pra você, vai ser muito especial. E não precisa ser só ali na virada do ano. Ainda dá tempo. Sempre há tempo. Pessoal, eu falo de assuntos como esses também no meu podcast A Vida Vivida, que está disponível para você escutar no Spotify. É só áudio, né? Então, se você gosta de um formato assim, mais para lavar uma louça, para estar no carro escutando, ao invés de vendo, eu aprofundo esses assuntos, inclusive o episódio dessa semana é o mesmo tema desse vídeo, como começar o ano bem. Eu falo de coisas um pouquinho mais elaboradas lá, também aprofundo mais na conversa, mas sempre eu vou trazer também aqui o formato de vídeo, né? Um formato um pouco diferente para a gente poder ter esses dois contatos aí de papo. E é isso. Em breve volto com mais um vídeo. Eu também posto outras coisas, como eu disse no começo aqui do canal. Posto um pouco sobre o meu cotidiano, posto vídeo cantando, posto sobre os meus trabalhos autorais como cantora e como professora de canto. Então, se você gostou de mim, gostou desses assuntos, acha que a gente pode dar match, me segue aqui, deixa o like, deixa um comentário, porque eu tô louca pra saber se vocês pensam também nesses pontos no começo de ano. Ou se vocês têm outras ritualísticas, outras formas de pensar para adentrar o ano aí, né, com uma energia boa, com uma energia de vamos lá fazer acontecer. Me conta aqui nos comentários se vocês já tinham também pensado sobre esses pontos que eu trouxe hoje para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. A gente se vê em breve num próximo vídeo. Até lá!